Descompactado. A primeira notícia que a gente vai falar é sobre o Redis. É um assunto aí que tá bem quente aí na comunidade, né? Que é sobre a troca de licença do Redis, né? O Redis está adotando um modelo de licenciado duplo, né? Então, basicamente, tem dois modelos, que um é comercial e o outro é de uso livre do sistema Redis, né? Então, para quem não conhece o Redis é um dos bancos de dados mais populares do mundo, né? Ele é um banco de dados de cache, ele guarda os dados na memória, diferente de seus concorrentes. E ele é muito usado, como eu já disse, né, para cachear dados, né? Hoje, como a gente trabalha com aplicações de larga escala, aplicações web, né? Ou até streaming mesmo, né? Que tem várias pessoas utilizando, o cacheamento é um processo muito importante. E o Redis, ele é líder, assim, absoluto nisso daí. Só que acontece que o Redis, ele alterou, né, a sua política de licença, ele usava o BSD3 antigamente, agora ele está colocando uma licença proprietária, inclusive, não é nenhuma de domínio público. Mas o que está acontecendo, galera? Isso daí é um movimento que tem acontecido faz uns anos já no mercado, a gente tem percebido, né? Ferramentas como o MongoDB, que também é open source, o Elasticsearch também estão fazendo isso, né? Porque o que acontece, galera, o open source é uma coisa que eu sempre achei incrível na área de programação, Guilherme, o fato do open source, cara. Eu acho impressionante. A pessoa faz... É o que mais movimenta o mercado de tecnologia, é o fato do desenvolvimento ser muito colaborativo, né? Quando a gente tá falando de empresas, eu acho que o desenvolvimento de software é a parte mais colaborativa que existe. Com certeza. E tipo assim, brincadeiras à parte, tá, gente? Eu acho que é onde o comunismo funciona melhor. Perfeitamente, né? É na área de programação. Porque como é que funciona? Para quem não conhece muito a área de tecnologia, você pode produzir softwares, sistemas, né? Em tecnologia, utilizando linguagem de programação, e disponibilizar isso para outras pessoas utilizarem no sistema deles, tá? Isso daí é uma coisa muito comum que acontece na nossa área desde sempre, tá? E é o que a gente chama de open source, que significa código aberto. E aí, cara, várias ferramentas já surgiram que são open source, assim milhares, não adianta nem citar, tá? Mas basicamente 95% dos produtos criados, 90% dos produtos criados, eu tô chutando esse número, mas eu acho que tá certo, usam alguma coisa open source. Usam com certeza. Com certeza. Né? Muito provável. Só que o que tem acontecido, gente, aparentemente, assim, conforme a tecnologia avança, essas ferramentas ficam muito complexas de dar manutenção, né? Elas vão incrementando ao longo do tempo, colocando mais funcionalidades. E acontece um problema que fica muito difícil você alocar pessoas para trabalhar nesse projeto. O que você pensa? Alguém tem que trabalhar no projeto open source, né, Gui? Tem que dedicar horas dos dias... Normalmente é a comunidade, né? Normalmente o que acontece é que a comunidade trabalha nisso. É verdade, você falou uma coisa importante. São várias pessoas fazendo isso, né? Então imagina, várias pessoas têm que dedicar horas do dia dela para contribuir com o projeto, né? Existe um repositório lá global, que a gente chama de Git, né? Que as pessoas colocam o código-fonte delas lá e todas elas conseguem trabalhar de forma paralela e colocar código no mesmo lugar. E aí, beleza, a pessoa provavelmente, sei lá, um programador, tem família ou tem conta para pagar, né? E no final das contas, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aqui no Brasil é 9 horas por dia, 5 dias na semana, né? E você arrumar... E transporte de 2 horas. Em São Paulo, pelo menos, é um transporte de 2 horas, Se você é São Paulo e não foi contemplado com home office ou híbrido, ainda tem esse sofrimento de ser ensardinhado. E aí, assim, sobra pouco tempo para trabalhar nisso. Então, muitas... Exatamente. Então, e é aquilo, né, cara? As empresas utilizam, né, projetos open source e tudo mais, serviços que estão disponíveis, mas quantas estão dedicadas a contribuir de alguma forma? A gente só suga, mas quantas contribuem com aquilo, né? Exatamente. Tipo, quantas disponibilizam para ajudar a comunidade? Ou quantas contribuem financeiramente? Acontece que essas empresas sugam e não ajudam. Exatamente. E aí, para o projeto sobreviver, ou a pessoa faz de bom grado, realmente a pessoa tem tempo, ou se dedica 100% a isso, por algum motivo a pessoa consegue fazer isso, né? Que para mim é um mistério, mas ela consegue, né? Mas, é um mistério. Assim, para pessoas manterem uma atualização fixa nessas ferramentas open source, elas têm patrocínio, ela participa de fundações, por exemplo, tem a fundação da Mozilla, tem a fundação do Node, tem a fundação do... Várias ferramentas open source criam-se fundações. O Rush tem uma fundação, que é uma linguagem de programação, inclusive, muito falada ultimamente, né? Mas, basicamente, como é que funciona uma fundação? É criada uma organização sem fins lucrativos, várias empresas com fins lucrativos participam da organização e botam dinheiro dentro. Isso é uma fundação. Né? E, normalmente, o interessante é que essas fundações costumam ter grandes empresas por trás, tá, gente? Assim, se existe uma tecnologia que ela teve início, normalmente a gente enxerga que, se não foi direto pela comunidade, foi uma grande organização. A gente tem um vídeo, inclusive, no InnoHoster que a gente fala sobre o C Sharp, né? Que foi a .NET Foundation, que a Microsoft teve a iniciativa, só que ela acaba se tornando uma coisa aberta.
que existe normalmente uma grande corporação por trás incentivando. Só que a grande questão é que outras empresas aderem a essa tecnologia, acabam por se juntar ali e utilizar de certa forma, só que com zero contribuições. Então isso aí Exatamente. acontece muito. E no caso do Redis, o Redis não tem uma fundação. Na verdade, eu não tenho certeza se eles têm, tá? Mas o modelo de negócio principal deles era prestar serviço. Na verdade, isso daí é uma coisa que está muito popular hoje em dia. A Next.js, que é uma outra lib open source, ela é uma subsidiária de uma empresa chamada de Vercel, se eu não me engano. Vercel Next.js. Exatamente, Vercel. O que acontece? Essas empresas pegam o software open source delas, que elas criaram, e elas distribuem um serviço que só elas podem prestar. Que é de distribuir, por exemplo, no caso do Vercel, Next.js, de forma escalável, né? O Redis também tinha a mesma coisa, tá? Então eles ganhavam dinheiro assim. Só que o que acontece? Como o software era open source, empresas de cloud, por exemplo, AWS, Azure, né? A Azure é perita em fazer isso, né? Eles pegam esses software open sources e criam um produto dentro da loja deles para ganhar dinheiro em cima da gente. Cosmos DB com o MongoDB é o maior exemplo disso, mano. Exatamente. O Cosmos DB, ele é sagacidade da Azure, mano. A AWS eu percebo que faz um pouquinho menos do que a Azure, mano. A Azure, ela é mais sagaz nisso. Isso. E aí o que acontece, galera? Várias pessoas usam Azure. E como a pessoa já tá lá no ambiente da Azure, eles não vão usar o serviço do Redis, tá? E aí que tá o grande problema. Eles perdem muito dinheiro pra esses distribuidores de cloud, cara. Que não tem como competir com uma Big Tech. A Microsoft é uma empresa trilionária, ela tem um PIB de um país rico, né? Olha o tamanho dela. É impossível uma empresa de iniciativa open source competir com alguém desse tamanho, né? Fica muito difícil. Então, nesse sentido aí, o que eles fazem? Eles mudaram a licença deles para restringir um pouquinho mais, tá? Eu não sou especialista jurídico, né? Mas a ideia é basicamente essa. Eles querem restringir um pouco mais o que as pessoas podem fazer com o sistema deles, tá? Só que o que acontece? Como o software open source gerou a maior treta, né, Gui? Todo mundo Exatamente. aí reclamando. Porque... Não só isso, né? Tem o fato de que agora tem 2 licenças vigentes, o que é muito confuso. E aí, qual que faz mais sentido? O Java teve esse problema, né? Também. Exatamente. Muita gente abandonou o Java quando a Oracle fez o movimento depois do Java 8, né? Todo lance de falar, não vai usar mais no Android não, viu, Google? Acabou. Isso é muito ruim, a comunidade não gosta disso, porque uma vez que você usa o sistema, você cria uma dependência, e você simplesmente ser tirado disso por causa de uma licença, é muito complicado, né? Isso é uma parada tão séria que no caso do Java, né, da Oracle com Java, foram obrigados a criar uma nova linguagem, que é o Kotlin, foi basicamente isso, né? Foi tipo o estopim da galera, mano, não acredito que a Oracle tá fazendo isso. Graças a Deus criaram. É um evangelista do Kotlin, né? Cara, eu amo o Kotlin. Foi tão disruptivo que foi, cara, não acredito que a Oracle tá fazendo isso, né? E é muito interessante isso, gente, porque quando a gente fala de open source, a gente tá falando do Redis, mas isso daí afeta toda a comunidade, tá? Fulano vê ciclano lá fazendo negócio e ganhando dinheiro, todo mundo vai querer fazer igual, tá? Exatamente. E o Redis é utilizado, inclusive, em outro open source muito popular, que é o Linux, né? E apesar de ter uma licença lá, a nova licença que tá em duplicidade ali sendo usada no Redis, que é a SSPL V1, ela é muito parecida com a GNU, né? Que é a do Linux. Só que mesmo assim, o fato de existirem, convenhamos, né? Se existem 2 licenças, significa que a qualquer momento o pessoal lá que mantém o Redis pode falar, não, vamos acabar com essa. E qual que vai ser? Qual que tem mais chance? Aqui eles mesmos criaram para as necessidades deles, ou uma outra que eles pegaram e implementaram que já tá no mercado? Então o problema é a instabilidade, né? O fato de você não saber o que vai acontecer no dia de amanhã é muito complicado, porque a gente mesmo, na nossa empresa, a gente tem o tanto de clientes, né, que nem a gente falou, a gente recebe mais de entre 1 e 2 milhões de requisições por dia, cara. Inclusive, isso daí é um detalhe muito interessante, a nossa empresa recebe milhões de requisições por dia, isso daí é um cenário até um pouco diferente do que a gente vê por aí, né? E assim, a gente depende desses sistemas, a gente depende do Redis, a gente depende do MySQL, a gente depende do MongoDB, que tá no nosso dia a dia. Então, vir uma insegurança jurídica por trás dos panos e afetar a nossa estabilidade mesmo, é muito preocupante. Então, eu entendo tanto o Redis, eu acho que o Redis tem que ganhar dinheiro, é uma ferramenta incrível, né? Que tem que se manter no mercado, tem pessoas que trabalham 100% nisso, né? E eu entendo o lado deles, mas eu acho que também que tem o outro lado de quem é afetado, traz insegurança, traz instabilidade, a pessoa não vai querer usar mais o Redis porque ela não sabe o que vai acontecer. Inclusive tá saindo, já deram fork no Redis, hein, Gui? Criaram outros bancos de dados, inclusive um deles já vai vir nas lojas, né, do Linux lá, naqueles gerenciadores de pacote dele, tipo apt. Existe uma parada curiosa sobre o Redis, que é tipo assim, você pode fazer um fork, né, numa dessas licenças deles, se eu não me engano é SSPL V1 aí. É o seguinte, você pode fazer um fork e você pode distribuir como serviço, desde que esse fork você vai fazer esse serviço que você vai fornecer seja também código aberto
e todo mundo tem acesso. Perfeitamente. Então, Pra quem não é sabe, um o lance do- fork é você pegar uma versão de um sistema, clonar ela e fazer um produto diferente. Então, um dos lances que eu percebi que o pessoal do Reddit quer evitar é que alguém pegue o que eles já têm de trabalho, copia, só não faz igualzinho, tá ligado? Só Sim. que acaba fazendo melhor que o deles. Sim, exatamente. Entende? E passa a distribuir isso. Que é um lance que, cara, convenhamos, eu citei aqui a Azure, pô, não é... Eu gosto muito da Azure, mas é o lance Cosmos DB, com o MongoDB de ser, tá ligado? É. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das próximas notícias do Descompactado.